Olá, tudo bem? Hoje eu estou com a Luísa e a gente decidiu fazer esse programa especial para vocês que são gestores de portfólio. A nossa intenção é tratar dos temas mais relevantes para os conselhos de administração e como que a IPMA pode suportar essas necessidades. Perfeito. Aloysio, eu trouxe 4 temas fundamentais para a gente discutir, que são as maiores preocupações dos conselhos de administração. O primeiro, e é natural que seja isso, o Conselho de Administração está preocupado com as estratégias de crescimento das empresas. Cada empresa, naturalmente, tem uma estratégia. Ela pode ser mais ofensiva, em atacar novos mercados, em abrir novos portfólios. Ela pode ser mais defensiva e reativa. De que maneira você imagina que a certificação de gestor de portfólio dentro da metodologia da IPMA pode ajudar a endereçar essas preocupações? Bem, obrigado, Ana. A certificação IPMA, que atende o nível de gestão de portfólio de projetos, pode ser a certificação A ou a certificação B. Esses profissionais, eles vão ter que gerenciar, atuar com competências contextuais. Que competências são essas? Geralmente desafiadas em gestão de portfólio. A primeira delas são competências contextuais regulatórias, claro, que tratam, por exemplo, grandes projetos associados à construção de barragens, construção de usinas, fusões e aquisições, literalmente. Além disso, naturalmente, nesse nível, a competência em finanças é fundamental. A avaliação de indicadores financeiros, de tendências, de análise de longo prazo é fundamental, alinhada na escala do portfólio, do programa e dos projetos. Outra competência são as competências propriamente ditas, contextuais de gestão de programas, projetos e portfólios, que naturalmente trazem com ela a necessidade da competência de implementá-los, né? Que isso não é fácil, literalmente. Essas seriam as competências que a IPMA abraça, identifica e recomenda para os níveis de certificação B e A para atendimento dessa necessidade dos conselhos administrativos. A segunda maior preocupação dele, segundo a nossa pesquisa, são os acessos de risco, né? O que a gente chama aqui de risk management. Perfeito. Hoje, a gente pode subdividir em 2 categorias principais. As primeiras dizem sobre a questão da implementação, na medida em que você busca manter o seu retorno sobre investimento alto, as companhias começam a se aventurar, talvez por terrenos não muito bem conhecidos, são novas diversificações de avenidas de produtos, a gente está falando de novos mercados globais e o risco naturalmente aumenta. E a segunda avenida, que eu queria que também você ajudasse a gente a interpretar melhor, são as avenidas sobre éticas e sobre valores que hoje estão em moda, né? Então a gente está falando de todo tipo de assédio, que é uma preocupação do board. O board não quer ver uma companhia envolvida num escândalo. De que forma uma pessoa certificada tem acesso a conhecimentos que podem auxiliá-las a manter essas preocupações endereçadas e suportadas, né? Bem, em relação à análise de risco, nós chamamos que pela IPMA Brasil é uma análise que envolve todos os níveis, cross-functional, ou seja, desde do nível mais baixo da hierarquia de gestão de projetos, são os gerentes juniores, até o nível de portfólio. E exige necessidade de análise quantitativa, qualitativa, e chega no nível, inclusive, de análise de risco, não só da entrega dos resultados, mas das consequências de ações da equipe ao longo do projeto. Por exemplo, como você colocou muito bem, o assédio moral e o assédio sexual é uma preocupação muito grande hoje. De todo o board, o CIO, de diretores, de gerentes com a sua equipe. E nós costumamos dizer que quanto maior a postura adequada desse gerente de portfólio em relação ao exemplo, ao compromisso, à competência e ao engajamento no projeto e no portfólio com seus colaboradores, menor vão haver incidência desse tipo de ação, né? E como essas empresas, elas estão associadas, elas já fizeram o IPO, elas têm ações sensíveis a esse tipo de má reputação, então elas têm uma preocupação muito grande, naturalmente, e que isso é relatado por diversos diretores, por diversos reitores de universidades, por quaisquer líderes que instituições de renome ou de um porte maior na sociedade acontecem.
No mundo ideal, a gente imagina que, uma vez relatado um problema desse, a consequência é clara e rápida. E eu acho que, quando isso acontece, evita que novos casos surjam, né? Exatamente. Uma preocupação que se tem é a segurança, a atuação, a colocação em prática do código de ética das empresas, né? Os gerentes de portfólio eles têm muito cuidado que os melhores gerentes de portfólio, de projetos, que o código de ética prevaleça, independente da direção desse código, porque existe a ética, ela pode ser relativa. Então, assim como a verdade é relativa, a ética é relativa. Então, algumas empresas elas adotam, por exemplo, a postura de receber, sim, donativos, brindes de fornecedores ou de parceiros de negócio, que no final do ano vai ser distribuído entre os colaboradores. E outras são terminantemente contrárias a esse tipo de ato, né? Então, uma primeira ação que os gerentes de portfólio fazem é essa. Segunda é ter literalmente um time de segunda linha, de primeira linha, muito bem escolhidos e alinhados com esse tipo de postura e conduta profissional. Eu não imagino que um gestor com alto grau de ética vai querer trabalhar com alguém que não seja do mesmo nível de valores e de conceitos dele. Então, na medida que ele vai escolhendo o seu time, você vai garantindo uma uniformidade da cultura e dos valores, né? Perfeito. Isso é uma resposta muito clara, Ana, que esses profissionais, eles geralmente, uma das preocupações deles terem autonomia para escolherem, ou pelo menos avaliarem a equipe, o time de primeira linha é essa. Paridade de valores, paridade de conduta. E, naturalmente, nesse caso, por exemplo, nós temos casos que executivos do ramo de varejo, que, por exemplo, são adeptos ao esporte, eles escolhem tendenciosamente gerentes de portfólio que tenham o hábito da prática da atividade física e de competição, que isso vem com o esporte, né? Executivos e conselhos que são da área financeira têm como prática, por exemplo, profissionais que têm uma longa carreira de premiações, de honrarias, de códigos de ética bem servidos e bem atendidos. Isso não dá para você fugir. Você tem que ter uma preocupação, e como board é uma preocupação constante, assim como a diversidade, né? Que imagino que, no nosso caso, a diversidade já é melhor servida. A gente vê cada vez mais engenheiras em formação, a gente vê o número de mulheres formandas em universidades crescendo, né? Isso é uma verdade muito grande. Pesquisas realizadas e pesquisas já bem maduras mostram que as mulheres elas começam a se inserir mais no mercado como gestoras. Isso é importante falar. Não apenas acesso à informação, mas como gestoras. E tem um fato curioso que, no Brasil, o processo de escolha, de seleção de gestores ainda é preconceituoso, ainda é machista e é limitado à questão de gênero. E, com isso, as mulheres que conseguem alcançar cargos de gerentes, juniores, sêniores ou gerentes de portfólio, elas são extremamente éticas, elas guardam muito. Eu costumo dizer que são quase incorruptíveis. Você sabe que na nossa profissão, né, recrutando executivos para essas posições, a gente percebe duas características muito importantes nessas gestoras. Normalmente, são gestoras que têm uma capacidade de perceber o ambiente mais rápido. Perfeito. Então, elas percebem quando tem um clima ruim, elas conseguem se comunicar melhor com as pessoas e também, normalmente, são mais detalhistas. Perfeito. Talvez pela atenção das mulheres aos detalhes, né, que vem desde a infância, quando você quer combinar as roupas. Então, isso são características que chamam a atenção no recrutamento dessas executivas. É uma coisa que você vê também? O que eu percebo bastante, exatamente, a questão da capacidade de realizar, de ter controle de muitas atividades realizadas quase que simultaneamente. A segunda é a capacidade de comunicação. Fisiologicamente, as mulheres têm a habilidade de dicção melhor que dos homens, ponto. E isso ajuda muito nos casos de comando, liderança, a questão de divulgar metas, resultados, feedbacks objetivos, cobrança de resultados, atuação objetiva e direta para entregar os resultados que a organização espera delas. Por outro lado, a gente percebe também no recrutamento, e queria te ouvir sobre isso, que quando o gestor é uma figura mais masculina, né? Estamos falando então de gestores masculinos, eles têm uma capacidade maior de negociar posições.
quando o portfólio que eles estão tocando, o programa ou o projeto, precisam de adequações, eles são menos apegados ao projeto e mais, eles têm uma visão melhor de longo prazo, da implementação, e aí conseguem negociar posições melhores. Vocês veem também isso? Isso é trabalhado com esse tipo de gestor? Bem, o que nós vemos é que, como IPMA Brasil, é que esse trade-off existe realmente, né? As mulheres, elas têm uma dedicação de esforço, percepção do ambiente, energia muito grande nos projetos e atividades, como gestoras que atuam. Os homens, os gestores homens, eles tendem a buscar, eles serem mais agressivos em relação a metas, em relação a posições. Agora, eles não são muito apegados a isso, realmente. O longo prazo, o que acaba interessando, o que parece prevalecer, são galgar posições, não necessariamente com os rótulos ABC. Por exemplo, o caso muito clássico são os programas de trainee, que os homens tendem a serem flexíveis, mais flexíveis para quaisquer posições de logística, produção, finanças, contabilidade, controladoria e etc., contanto que eles avancem na carreira. As mulheres, elas acabam preferindo se manter nas posições, na trajetória dos mesmos setores que começaram, como, por exemplo, um setor que cresceu muito, como nós falamos, foi a engenharia. Sim. Elas tendem a se manterem e quererem ser bem-sucedidas no chão de fábrica, em operações produtivas, expansões, etc. Isso é um trade-off, naturalmente. Talvez seja pela característica que eu atribuo ao esforço que elas tiveram, Sim. ao conhecimento, à segurança que elas têm no ambiente, não é isso? E os homens, eles não se atêm muito a isso, eles se atêm basicamente à formação técnica, ao Sim. conhecimento do negócio, eles se atêm muito ao conhecimento do negócio, e as mulheres, elas utilizam como vantagem competitiva a habilidade de realmente conhecer o ambiente, de lidar com as pessoas, do poder de convencimento. O último tema que a gente vai abordar hoje, na preocupação do board, sem dúvida, são as tecnologias disruptivas, né? Então, você vê eles muito preocupados com o acesso a tecnologias que podem, de uma hora para outra, tornar aquele negócio inviável ou podem catapultar a oportunidade de crescimento das empresas. A gente tem visto cada vez mais tecnologias se tornando mais pessoais e sempre aquela preocupação que tem, eu aumento a minha interatividade, eu faço produtos mais personalizados, mas eu diminuo meu ganho de escala, né? Como vocês têm visto isso? Como é que faz esse balanceamento entre ganhos de escala e necessidade que o público me exige de ter um produto mais pessoal, né? Mais personalizado? A preocupação é muito pertinente, Ana, porque por décadas aqui no Brasil, nós tivemos um software específico, um aplicativo, um software voltado para controle de gestão de projetos, cronogramas e etc. Com os anos, uma infinidade de outros aplicativos foram disponibilizados gratuitamente. E com isso, a tecnologia disruptiva começou a fazer parte desses produtos, como, por exemplo, o que passa a ser tão relevante hoje não é o controle do cronograma, não é o controle de custo, mas como é que o software, no mesmo software, eu posso ter acesso a redes sociais, a chats de comunicação, a videoconferência no mesmo software de gestão de projeto. E pasmem, com software com licença free, e que a troca seria basicamente um banco de dados para divulgar outros produtos através da empresa. Então, isso gera muito medo, sim, para o board. Eles ainda preferem investir em ferramentas que sejam tradicionais. Contudo, grandes empresas como Petrobras, por exemplo, eles abrem oportunidade para que seus gestores de projetos, programa e portfólio também comprem, adquiram licenças de outras tecnologias disruptivas que já são testadas em projetos muito longos. Empresas mais inovadoras, por exemplo, que têm um corpo de gerentes mais novos, elas já investem direto nessas tecnologias disruptivas. Muito simples, porque essa nova geração, ela já nasce nesse ambiente de tecnologia, nesse ambiente digital muito forte, né? Diferente do board, que geralmente é composto por pessoas de nível de senioridade maior e que entendem isso, tem muito receio em relação a investir, por exemplo. Porque na cabeça do board, eu deveria ter uma ferramenta para controlar tudo. A gente sabe que não é isso. As ferramentas se conversam todas hoje. Nós temos sim uma coxa de retalho de ferramentas para gestão de risco, ferramentas para gestão de cronogramas, ferramentas para indicadores,
BIs, ferramentas de ERP que vão conversar e trazer informação, ferramentas de análise de qualidade de projeto, e assim vamos. Então, há uma preocupação muito grande nisso. Do ponto de vista de nós, recrutadores, a gente sempre tem a preocupação até que nível as pessoas confundem a figura pessoal com a figura profissional e como isso impacta. Então, dos boards que eu participo, a gente tem muita preocupação em que medida esse executivo usa mídia social e em que medida essa mídia social pode contaminar a imagem da organização. Perfeito. O que a gente percebe como IPMA Brasil e o nosso conselho e todos os diretores é que, geralmente, diretores, gestores de portfólio mais maduros, eles têm uma preocupação muito grande de separar o time diário do pessoal do profissional. Eles têm uma preocupação muito grande em impor limite e etc. Agora, os gerentes mais jovens de projetos e programas, não. Eles respiram, o celular é uma extensão do corpo e ferramentas de mídias sociais também são uma extensão do corpo. O cuidado que tem que haver é o convívio na hora de trabalho, no mesmo momento dessas 3 gerações ou 3 níveis de profissionais que trabalham com projeto atuário. Por exemplo, existe uma cobrança muito grande de respeito por parte dos gerentes de portfólio em relação aos gerentes mais jovens ou time mais jovem em relação no momento de palestras, reuniões, trabalho. E que, naturalmente, o que pode parecer para um muito comum, muito corriqueiro, muito simples, para outros exige isso. Por outro lado, os gerentes mais jovens de projetos, eles acabam exigindo cada vez mais conteúdos rápidos, conteúdos mais objetivos, mais coloquiais, com a linguagem de quem está na base. Imagina uma empresa, por exemplo, que nós chegamos a atender em um projeto global do Grupo France Telecom, que implantou um programa de Lean Six Sigma no mundo todo e começou um piloto aqui no Brasil. E eles ficaram surpresos, os franceses, que aqui no Brasil, essa empresa ela conseguia atender os maiores clientes no mundo. E esses clientes preferiam ser atendidos pelos brasileiros, porque os brasileiros, uma questão muito clara, eles eram jovens, extremamente, com uma capacidade de aprendizado muito grande dessas novas tecnologias disruptivas, para essa área de telecom, naturalmente para a gestão de projetos. E, curiosamente, o CEO e o conselho, ele gostaria que ele achava, não entendia isso, porque não levar esses clientes para ser atendidos por exemplo, outras unidades na Europa ou nos Estados Unidos, por exemplo, né? Isso é uma característica clara, que a capacidade de gerentes de projetos mais jovens de relacionamento e de entregar resultados, mesmo que não siga exatamente protocolos de gestão. E as empresas se adaptam a isso também, Ana. Isso não é problema algum. Acho que a interatividade é uma curva de aprendizado para todo mundo, né? Okay. Enquanto você vai interagir. Bom, no próximo programa, a Luísa e eu vamos conversar sobre o board ideal. Espero vocês na próxima. Obrigada.